A gente estava aqui conversando, brincando, falando de Cristiano Ronaldo, etc. E o quanto ele se acha, e né, já deu uma declaração polêmica esses dias. Mas tem uma coisa que ele tem, que faz um pouco parte dessa alta apreciação, é a dedicação com relação ao corpo dele, com uma certa idade, etc. E eu noto muito disso em você, na preparação que você tem como atleta, com o esforço que você faz para estar muito bem fisicamente, para todas as modalidades que você pratica. Desde quando isso veio? Quando que isso incutiu na sua cabeça que esse era o caminho para o sucesso no esporte? Sim. Bom, algumas perguntas interessantes. Se eu te contar assim, até um meme. Não faça um meme disso, por favor. Meu apelido de brincadeira é Robozona. Juro por Deus. Isso veio... Eu não sabia. Você sentiu? Você sabia, pesquisou? hein? Você pesquisou? Não façam esse meme, hein? É Robozona. Por incrível que pareça, foi da época do YouTube até, tipo, justamente por fazer vários esportes. É da época que eu também cheguei a jogar futebol, mas na época e me associava muito justamente por esse lado mais dedicado, assim, aliado um pouco ao que ele faz também. Eu gosto muito de como ele se posiciona, a maneira que ele se coloca com o esporte, como ele se dedica, né, na idade que ele tá, com tudo que ele já conquistou, uma referência, assim, ele, o Messi, enfim, são grandes referências para mim de jogadores, né, tenho outros ídolos também, né, Neymar, Ronaldinho, vários outros, Ronaldo, mas falando um pouco de como eu cheguei nisso, quando eu era tenista, eu era dedicada sim, fui profissional, treinava muitas horas por dia, tinha já esse mindset, mas eu era mais nova. Só pra, sem querer te cortar, mas assim, só pra galera que tá assistindo entender um pouquinho dessa linha temporal. Você começa a sua carreira como tenista. Não, muito jovem. Não, muito jovem. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e jogava bola. Sempre joguei bola, tinha habilidade com os pés. Tá. Só que naquela assim, aqui que eu vou me dedicar, aqui eu vou fazer novinha, né? 8, 10, 12 anos. Eu tava entre o futebol e o tênis, porque eu jogava no condomínio, a gente já jogava, meu pai gostava muito de tênis. E aí, de uma forma mais prática de fazer clube perto, era no tênis. E aí a gente acabou indo pro tênis e não pro futebol. Eu cheguei a fazer escolinha no Zico, quando eu tinha 10 anos, só que era muito longe. Você levava jeito pro futebol? Levava, sempre levei. Quando eu tinha ali muito nova, eu jogava com meus irmãos descalça, com os meninos, já tinha esse jeitão. Você é alta, você é uma jogadora de imposição, cara. Eu tenho 80. 19. Nossa, o zagueiraço. Eu sou atacante. Quando eu jogo bola, eu sou atacante, eu chuto bem. Goleira. Aí eu ali tava na dúvida se eu seguia no futebol e já gostava muito do tênis e do futebol, e aí acabou sendo mais fácil. Me imagina, uma mãe com 4 filhos, logística, babá. Eu falei, não, mãe, vamos no tênis, também tô apaixonada, e fiquei no tênis. E aí, daí, fiz uma carreira no tênis inicial no Brasil, jogando campeonatos nacionais, tive um bom resultado. E aos 16 era aquela, ou eu vou ser profissional de tênis, ou eu vou estudar na faculdade, fora, arrumar uma bolsa. E eu falei, não, eu já tinha essa veia de querer ser profissional e ser competitiva. Sempre fui muito competitiva por causa dos meus irmãos, essa coisa do esporte na minha vida. E assim foi, fui morar na Argentina, minha família inteira é argentina, meus pais, todo mundo. Então eu tenho um pouco do sangue argentino. E a cultura de tênis argentina é fortíssima. E nessa época estavam os melhores, Nalbandian, Gaudio, tinha os maiores tenistas estavam lá. Guillermo Coria. O Coria também. Então foi bem nessa época. E eu fui fazer escola lá, dos 16 anos. E aí fui morar numa escola estudantil, eu morava sozinha, me virei para ter o profissional lá, nessa escola. E fiz carreira lá até os 20 anos, foi quando eu me lesionei e voltei pro Brasil também para me recuperar aqui. E conheci o futebol nesse meio do caminho, uma das minhas férias vindo pro Brasil quando eu morava na Argentina, que eu cantei, brincando. Brincando ali. Pô, amei o futebol em algum momento da minha vida. Eu vou jogar esse esporte, me amarrei. Só que, como eu jogava tênis, eu continuei e quando eu vinha de férias eu jogava. E quando eu me lesionei e fui recuperar no Brasil, eu já não quis mais voltar pra Argentina. Depois de 5 anos morando na Argentina. Eu falei, não, cansei. Quero voltar pra casa, vou jogar tênis de casa. Só que quando eu morava em Buenos Aires? Morava em Buenos Aires, morei 5 anos. Legal. Só que quando eu voltei a morar no Brasil, eu fiquei com aquela do futebol na cabeça. Então eu jogava tênis ainda um pouco, mas brincava de futebol já. E aí, quando eu decidi parar de jogar tênis, que, como a gente vinha falando, questões psicologicamente é um esporte muito difícil. O tênis ainda não estava em alta no Brasil, não tinha tanto suporte, não tinha patrocínio, não tinha apoio. Então ali eu fiquei naquela, será que eu vou morar para a Europa, continuo aqui, me dedico, sigo ou não? Eu fiquei naquela e acabei desistindo do tênis, na época quando eu tinha uns 22. E quando eu desisti, eu optei em falar assim, cara, eu vou seguir uma vida normal. Você chegou a ser ranqueada? Cheguei, 400 no mundo. É mesmo? Tá lá, se entrar, botar meu nome, você vai ver. 450, eu acho. De dupla e simples.
Eu joguei, já ganhei Future, já joguei vários campeonatos, fui bem ranqueada. Assim, Não, e você tem pra altura, pra tempo, você tem. bem entre aspas, porque eu parei cedo, mas pro que eu fiz no tempo que eu joguei profissional, eu cheguei a estar um ranking legal. E aí eu desisti, que é uma palavra até que pra mim hoje nem existe no meu vocabulário, mas naquela época, cabeça, tudo mais, eu falei, cara, deu pra mim, vou viver uma vida normal e vou entrar no futebol pra continuar sendo competitiva. E aí foi onde Você não entrou tava mais se sentindo competitiva. no tênis, não mais. Não. Não via mais vontade de seguir no tênis, não conseguia De se desenvolver. desenvolver, de se morar fora de morar fora de novo. Não, é sair. difícil. Então, foi pra mim uma decisão muito complicada, né? De ter uma vida normal, porque se fica aquela vida de atleta era muito bitolada. Então, eu queria, por algum motivo, eu falei assim, cara, não tô mais aguentando, eu preciso parar. E aí parei muito cedo. Mas você parou com a cabeça já voltada pra alguma coisa ou você só quis parar e depois eu penso? Eu, cabeça voltada pra viver uma vida normal. Um ser humano normal sem ser atleta. Tá. Só que o competitivo ainda tava em mim. E aí o futebol entrou aí. Eu falei, pô, o que eu posso fazer pra ainda me sentir ligada ao esporte? Porque era um sonho meu viver do esporte. Sempre foi. Independente de qual for. Independente de qual fosse. Eu queria viver do esporte. Era um sonho meu ser atleta de algo, viver do esporte. Viver a vida no esporte. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, cara, o que eu faço agora? O que eu vou conseguir? Eu vou estudar, vou me capacitar. Minha família sempre foi muito empreendedora, de empresários, meus pais. Então, eu me voltei muito para esse lado, para poder aprender também esse lado. Entrei numa faculdade de administração e fiquei no futevôlei por hobby. Dos 22 anos foi quando começou meu hobby no futevôlei. E comecei a me destacar, jogava no final de semana uns campeonatinhos de futevôlei, comecei a aprender, treinar cada vez mais, porque era algo que estava me suprindo essa vontade de seguir no esporte. E assim fiquei até os 30 no futevôlei de forma amadora, jogando e tal, brincando. E me formei em administração e fiquei trabalhando na empresa da minha família por uns anos, assim, durante esse período ali entre os 20 e os 30. Certo. Só que quando aconteceu uma situação na empresa da minha família e eu tive a oportunidade de sair e fazer outra coisa, foi quando me deu um estalo de falar, eu vou entrar no futevôlei de cabeça e vou me dedicar. Você já tinha quantos anos? Eu tinha 30. Você já tinha 30 anos. 30 anos. E foi quando eu dei a virada de chave da minha vida, de falar, eu preciso viver do esporte, eu não quero, isso não me faz feliz, eu preciso dar um giro na minha Dos vida. 22 aos 30, o esporte foi só um hobby pra você. Hobby, 100%. Mas sempre com aquele sonho de viver dele. Viver do esporte. Eu pensava, o que eu posso fazer pra algum dia isso acontecer? Tá. Porque eu não era feliz ali estando num escritório, fazendo, assim... Serviço Eu fui administrativo. ganhando experiência, mas não era o que eu queria fazer pra minha vida, claramente. Eu não era feliz. E quando teve essa oportunidade de sair da empresa dos meus pais sabe, me desenvolver, eu falei... Porque teve uma situação financeira interna, eu falei, bom, agora é o momento que eu tenho de desgarrar. E eu falei, bom, vou morar com os meus pais, alugar meu apartamento. Eu já era boa no futevôlei, me dedicar ao esporte, abrir meu Instagram, que era fechado, tinha 1.000 seguidores, fazer uma pós em marketing esportivo, comunicar nas redes sociais o meu dia a dia, meu lifestyle no futevôlei e ver no que vai dar. E fazer clínicas, porque eu já tinha um bom conhecimento do futevôlei. Então você jogava já bem. entra no esporte com uma ideia de comunicar aquilo e de levar essa rotina para as redes sociais. Isso veio da onde? Como é que você pensou? Veio da administração? Veio do quê? Veio do... Eu já tinha um feeling de redes sociais. Porque assim, desculpa, quem tem Instagram fechado... Se você tinha Instagram fechado é porque você estava ali voltada para os seus amigos. Veio 3 milhões, de repente. Assim. Não, de repente não. Foram 8 anos para os 3 milhões. Porra, mas peraí. Não foi de um dia para o outro. Foi uma construção. Mas assim, eu via que a internet estava crescendo bem nesse momento. Estava começando a crescer cada vez mais. Eu falei, pô, se eu quero entrar no esporte... o futevôlei ainda não é tão reconhecido. Se eu conseguir me destacar, que eu já estava jogando muito bem, e me dedicar a isso, porque eu já tinha resultado de futevôlei, e viver como uma atleta, como eu já tinha sido antes, eu já tinha essa memória de atleta, pode dar certo, eu vou arriscar. Então eu juntei as peças e criei algo pra mim, um caminho. Então eu digo que já era algo que tinha acontecido, já era um propósito na minha vida. Então eu acredito muito nisso, eu visualizava aquilo. E, de fato, isso caminhou para ser. E qual que foi o primeiro conteúdo, assim, que você olhou no celular e falou, caramba, quantas views, quantos Eu likes? acho que de treino, de desafios, os desafios viralizavam muito, as pessoas compartilhavam muito, compartilham muito. Eu lembro da Copa de 18. Cara, desafios, o próprio Tecball, já te conhecia muitos jogadores, jogava com o Ronaldinho Gaúcho. Pra quem não sabe, é aquele futebol de mesa com a mesa... Isso, com a mesa curvada. curvada. Eu entrei no Tecball um pouco depois, eu fiz canal do YouTube, eu me capacitei de uma forma geral. Eu também fiz um marketing esportivo para começar a entender mais de como fazer
fazer, porque eu não era comunicadora, eu nunca fui. Ao contrário, eu nunca tinha pego um celular e feito isso. Até hoje eu aprendo, de fato, porque eu sou uma atleta que aprendeu a influenciar no esporte. Tá. Eu não sou uma jornalista, não sou não estudei para comunicação. Claro. Eu aprendo diário, até hoje eu aprendo em como fazer de uma maneira Não, que você se comunica muito. eu tento evoluir para comunicar da melhor maneira para influenciar as pessoas para o esporte. Com desafios, com treinos, que é o meu dia a dia, meu lifestyle. Então eu digo que eu entrei muito nessa onda e tive muitos resultados quando eu me tornei atleta aos 30 novamente. Que foi essa onda de realmente ganhar alta performance. E com uma cabeça de alguém que já era muito mais maduro. Porque se eu tivesse nos 30, a minha cabeça com 20, provavelmente eu não tinha desistido do tênis. Porque eu não tive cabeça nessa época. Você se arrepende? Hoje? É uma pergunta difícil de responder. Assiste a Beadade lá na... eu acho que se eu tivesse com a cabeça melhor, eu acredito que eu poderia ter chegado muito mais longe. O meu potencial, eu jogava realmente muito bem, eu era, como você falou, alto, eu me destacava em alguma... A gente não sabe se vai chegar. Mas eu tinha indícios de que sim. Os meus treinadores, pessoas de grande nome, falavam, pô, ela jogava... Quais que eram os pontos fortes do seu jogo? Saque, direita, saque, backhand? voleio e forehand. Voleio? Voleio. O que é uma coisa difícil no Brasil. Eu adoro volear. É mesmo, cara. Saque, voleio e forehand. A direita era bem boa, assim. Então era um jogo agressivo, porque geralmente o saque forte, um voleio, cara, você tem que... E uma coisa que é muito parecida com o que eu faço no futebol, que é a mente que eu ganhei muito do tênis, é arriscar. Eu sou muito ousada jogando, no futebol, inclusive, né? Arriscar, porque eu sinto que esse arriscar é o que te destaca pra você ganhar jogos decisivos. Essa linha ali de você ter esse feeling de fechar um jogo, de ter a diferença. Isso se aplica a qualquer esporte. Claro. Então, a experiência que eu tive no tênis e levei pro futebol me ajudou muito também.